Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Parma, professor do curso de administração do Unifagoc, da disciplina de Fundamentos da Economia. É um prazer receber vocês aqui hoje para a nossa primeira videoaula. Nossa primeira videoaula que tem como tema os princípios da economia. Você vai entender a importância de se estudar economia, o que é economia e a base do estudo econômico. Espero que você goste dessa nossa videoaula e responda aí com a gente lá no fórum a pergunta que nós vamos deixar no final. Até daqui a pouquinho. Muito bem, estamos aqui então na nossa videoaula de Fundamentos da Economia do curso de administração da Unifagoc. Tudo bem com vocês, né? Nós vamos hoje ver o tema 1, Introdução aos Conceitos Econômicos, onde nós vamos ter como subtópicos o que é economia, o objetivo do estudo da economia, a escassez e a necessidade humana, uma rápida história da economia, trabalhando com dados econômicos e o pensamento lógico do economista, tá bom? Então, são esses três tópicos que nós vamos trabalhar durante essa nossa videoaula aqui. Então, tá aí, nosso objetivo dessa videoaula é que você possa compreender como o estudo da economia pode ser utilizado para elaborações de estratégias empresariais e também poder pesquisar e coletar adequadamente informações e dados econômicos. Então, esses são os objetivos dessa videoaula e do nossa unidade 1, Introdução aos Conceitos Econômicos. Eu sou o professor Leonardo Parma e nós estaremos aqui falando sobre isso, tudo bem? Muito bom. Então vamos ao primeiro tópico. Primeiro tópico, o que é economia? Então vamos lá. Se nós ligarmos os jornais hoje e começarmos a observar os temas, os tópicos que são colocados, as notícias, as informações, nós vamos ver que em todo o telejornal, grande parte dele é voltado para questões econômicas, é o noticiário econômico. Principalmente aqueles jornais mais à noite, ou se você ligar aí nos canais por assinatura, que tem canais da área de notícia. Globo News, Band News, CNN, né? Tá vindo aí para o Brasil em inglês, ou Fox News também, que é americana. Muito bem, todos esses canais vão falar, claro, das principais notícias do Brasil e do mundo e vão dedicar uma boa parte para falar sobre economia, porque economia é extremamente importante e afeta o dia a dia de cada um de nós. Então, se nós formos analisar o que esses telejornais falam, eles falam de dólar, eles falam de bolsa de valores, eles falam de inflação, eles falam de desemprego, eles falam do preço de alguns determinados produtos, a cesta básica está caro, está barato, eles entrevistam as pessoas para saber qual a percepção delas, falam da famosa taxa Selic do governo, perguntam ao presidente mudanças na estrutura econômica, relações internacionais, o Brasil vai exportar, vai importar, vai cortar relações com o país A ou Y, ou seja, economia, o noticiário econômico é amplo, assim como a economia é muito ampla. Então, tudo isso que é colocado no noticiário econômico tem relação com a economia, mas afinal, o que é economia? Então, se nós formos para o conceito de economia, o conceito, digamos assim, o conceito básico de economia, nós vamos entender que nem tudo é foco da economia, nem todas as notícias são econômicas. Porém, todas elas têm algo em comum. Por quê? A economia, ela estuda basicamente a sociedade. Então, a economia é uma ciência social. Então, quando nós falamos de inflação, desemprego, o preço de determinados produtos, a relação comercial do Brasil com outros países, nós estamos focando na sociedade brasileira ou na sociedade mundial de determinado local, de determinado país. Então, economia é um estudo, é uma ciência social. Então tem a ver com o coletivo, com a sociedade, o nosso comportamento individual dentro de um estudo social. Ela vai estudar a produção de bens
e serviços, a circulação desses bens e serviços e o consumo de bens e serviços. Ok? Então, é uma ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços, que vão ser produzidos, circularão e comercializados para a satisfação das necessidades humanas. Ok? Então, basicamente, é um estudo social que vai avaliar como os bens e serviços são produzidos, circulam e são consumidos para a satisfação das necessidades humanas. Então, aí nós respondemos o que é economia. Economia é o estudo social da produção de bens e serviços, que a sua circulação de bens e serviços e o consumo de bens e serviços. Ok? Muito bem, essa é a primeira resposta que nós temos para o que é economia. Muito bem, então visto que é economia, nós vamos agora falar qual o objetivo do estudo da economia. Ok? Se nós formos avaliar, se nós estamos estudando a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços, ora, isso é importantíssimo ser estudado, para que nós possamos entender o que produzir, como produzir, produzir arroz ou produzir feijão, o que o mercado está precisando, né? O estudo da produção, produzir mais feijão, menos feijão, para quem nós vamos produzir esse feijão? Como nós vamos produzir esse feijão? De forma mais eficiente, de forma menos eficiente, de forma mais com determinada técnica. Também nós vamos que avaliar, e é importante avaliar, a circulação desses bens. Quanto que é pago por esse bem? Quanto de dinheiro vai ser pago? Quanto que essa produção retorna de benefícios para a sociedade? É caro? É barato? Quem compra? Como transportar? Como fazer a logística disso, né? Isso a economia também vai estudar, vai avaliar. E claro, o consumo. Então, o grande estudo da oferta e demanda, né? Até que ponto está sendo demandado, como está sendo demandado, onde está sendo demandado, como que é consumido, é sazonal, não é sazonal, isso tudo é importante estudar. Então, o importante da economia, o objetivo da economia é estudar isso tudo. Então, nós podemos definir o seguinte, olha lá. O objetivo de estudo da economia tem como fundamento o funcionamento do sistema econômico. Então, a economia vai avaliar esse sistema de produção, circulação e consumo de bens e serviços. Então, nós vamos avaliar a produção, a circulação, a distribuição, o consumo dos bens e serviços de acordo com as características desses produtos, ok? Que podem ser, pode ser um bem econômico ou não. Como assim um bem econômico ou não? Nem todo bem eu posso definir como bem econômico. Forma técnica, bem econômico é aquele bem que tem valor maior que zero, preço maior que zero. Então, tem produtos, tem bens, tem coisas que são importantes para a nossa sobrevivência, para a humanidade, que não requer estudo, porque não é um bem econômico. Por exemplo, o ar que nós estamos respirando aqui agora. Demanda de ar, oferta de ar. Para a economia, não é um bem econômico, a economia não vai se preocupar com isso. Talvez outras áreas da ciência se preocupem, a economia não. A própria água do mar, não há preocupação econômica com isso, né? Terreno na Lua, não há preocupação econômica com isso, por não ser um bem econômico. Um bem econômico, então, é aquele que tem valor maior que zero. E aí vem um outro termo importante, que é o que é um bem econômico? É aquele bem que é escasso e é necessário para a vida humana, que é necessário para nós, que nós queremos ele, que nós exercemos demanda sobre ele, é um bem econômico. Então isso aí é um próximo tópico. Muito bem, então
nós falamos ali, agora mesmo, né, nosso tópico 2 aqui do nossa videoaula, sobre objetivo da economia é o estudo, circulação, distribuição dos bens econômicos. Ok? E aí, o que seria um bem econômico? É aquele bem que nós, além de precisarmos dele, nós exercemos demanda, queremos esse bem, precisamos desse bem, ele tem uma característica importante, que é a característica da escassez. Certo? Ele é escasso. Quanto mais escasso for um bem, maior é o seu valor econômico. Certo? Maior é o seu valor econômico. Veja, não estou falando valor fisiológico, biológico, estou falando econômico. Adam Smith, que é o pai da economia moderna, da ciência econômica, a economia já é estudada pelos filósofos há anos, há séculos, porém Adam Smith, em 1776, ele dá um marco ali com o seu livro A Riqueza das Nações, e ele então fala o seguinte, ele define o que nós chamamos, uma teoria que nós chamamos de paradigma da água e do diamante. Adam Smith fala, o que é mais importante para a manutenção da vida? A água, não temos dúvida disso. Porém, o que é mais valioso? Água ou diamante? Você vai responder, diamante. Diamante ele tem um preço muito maior, ele tem um valor maior. Mas a água é mais importante para a vida? Por que a água não é tão valiosa? Porque a água não é escassa. Todo bem mais escasso, mais difícil de ser processado, mais difícil de ser conseguido, ele se torna um bem mais caro, com maior valor econômico. Então, a escassez é o principal fator do preço de um bem dentro da sociedade. Então, o diamante ele precisa ser encontrado, retirado, lapidado, transformado muitas vezes em joia e aí sim oferecido à sociedade. Com isso, pela sua escassez e pelo processo produtivo mais delicado, ele se torna um bem mais caro. A água, na sua condição in natura, natureza, ela já pode ser consumida e teoricamente é um bem abundante. Na hora que ele começa a se tornar escasso, em regiões mais escassas, ele começa a ficar mais caro. Vide quando nós tivemos uma crise hídrica no Brasil, mais ou menos ali por volta de 2014, 12, 14, né? Até pouco tempo. E aí a água ficou caríssima nas grandes capitais. O preço da água tratada subiu. Uma forma de criar nas pessoas a necessidade de racionar aquele bem que está escasso. Outro exemplo é você procurar um produto no mercado que está em falta, que não tem, escasso, ou que é difícil de encontrar, difícil de produzir. Ele, claro, recairá sobre ele um custo maior. Ok? Muito bem, fechamos então esse terceiro ponto da nossa videoaula. Olá, vamos então para o nosso quarto tópico dessa nossa videoaula, um breve relato da história do pensamento econômico, ok? Então, onde começa o pensamento econômico? O homem começa a ver em sociedade, já começa uma reflexão sobre os bens, se o bem é público, se o bem é individual, se é propriedade privada, economia de subsistência, assim nós vamos passando os anos, e aí começa a questão da escravidão, que de certa forma movimenta economicamente todo o mundo ocidental, e nós passamos pelo pensamento medieval de que a riqueza, a cobrança de juros é algo que não é boa, é até pecado, mas o grande marco mesmo, nós falamos de estudo da economia, uma reflexão sobre a produção, circulação, distribuição e consumo de bens, vem em 1776 com Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações. Por quê? Porque ele começa a tratar a economia como uma ciência, matemática inclusive. Então nesse livro ele fala sobre a divisão social do trabalho, para conquista da eficiência. Não adianta eu pegar um produto e fazê-lo todo, pegar uma cadeira e fazê-la toda. É interessante que existe uma linha de produção, eu faço
a parte da frente, outro faz a parte de trás, outro faz o tampo, outro faz o encosto, para ganhar eficiência de escala na produção. Também nesse livro de Adam Smith se fala da importância das nações fazerem comércio entre elas, não buscarem só produzir e exportar, mas também importar bens, fazer trocas. Esse livro ele fala também da importância do liberalismo econômico, ou seja, a contraponto à mão poderosa do Estado, do monarca, do absolutista que dominava a economia, definia quem podia vender para quem, o que podia ser feito, produzido, qual comércio poderia ser aberto, qual imposto deveria ser cobrado. Adam Smith fala da importância de deixar as pessoas livres para empreender, abrir o seu negócio, negociarem, fazerem trocas, para que o Estado ganhe com isso. Então, em contraponto à mão poderosa do Estado, Adam Smith fala da mão invisível do mercado, que vai conduzir a economia num campo de eficiência. Depois nós temos outros pensadores que vêm alinhado com Adam Smith e aperfeiçoando o seu pensamento. David Ricardo é um deles. O tempo passa e todo mundo ocidental livre que absorve as ideias iluministas, o revolucionário francês, o ideário francês, a Revolução Francesa, começa a assumir também esse pensamento liberal do indivíduo livre para as escolhas também econômicas. E nações como, por exemplo, Estados Unidos aderem isso de forma muito firme. E isso desenvolve no século XIX também. Há contrapontos e há críticas, entre elas o pensamento de Karl Marx. Pensamento que avalia que o ser humano é explorado pelo outro, que o trabalhador, o proletariado é explorado e não tem direito a ter o próprio bem que produz, explorado pelo capitalista. Então, Marx, no seu pensamento econômico, acredita num Estado onde o proletariado seja um Estado representante do proletariado, onde o Estado defina o que deve ser produzido, como deve ser produzido, quem vai produzir, quem vai comprar. Então, um contraponto ao pensamento liberal, ao pensamento marxista. Porém, o mundo adere muito mais, no século XIX, ao pensamento liberal, que vai ter uma grande quebra, uma grande reflexão na quebra da Bolsa em 1929, a Bolsa de Nova York. Nesse momento, há uma reflexão se aquele modelo liberal capitalista realmente é eficiente e realmente está trazendo benefícios para a sociedade. E aí começa uma reflexão mais profunda sobre o pensamento comunista, sobre outras correntes de pensamento econômico, deixa um pouco de lado o pensamento liberal e entra uma outra corrente liderada, claro, defendida pelo economista John Maynard Keynes, uma corrente que nós chamamos de keynesiana, que é uma corrente onde nem tanto ao mar nem tanto à terra, ele defende um Estado que intervém na economia quando essa economia apresenta algum problema de externalidade, algum problema ruim, algo ruim, como por exemplo foi o caso da Bolsa, a quebra da Bolsa 29. Então o Estado ele tem que intervir em determinados momentos para equilibrar a economia. E se for necessário, se a economia tiver uma situação muito ruim, ele tem que ser, inclusive, o Estado empresário para que possa fazer com que a economia cresça. Ele tem que gastar. Então, o pensamento keynesiano. Depois, outros contrapontos, pensamentos mais neoclássicos, temos a escola austríaca, mas nós definimos de forma bem resumida, bem até simplista. Nós vamos ter, então, dentro da economia, os pensamentos mais liberais. O Estado não intervém, o Estado tem que ser o mínimo possível. O pensamento onde o Estado tem que ser forte, o Estado tem que conduzir a economia, e o pensamento keynesiano, que seria aí o meio termo desses pensamentos, onde você pode empreender, você está livre, mas o Estado ainda é muito presente, certo? Então, basicamente, essas três linhas econômicas são pensadas. E nós convivemos com isso até hoje, pode ter algumas variações, mas todas elas correm para essas três linhas de pensamento. Olá pessoal, voltamos então aqui para o nosso última parte, né? Nós vamos falar sobre o trabalho com dados econômicos e pensando com o economista. Então nós vimos para trás aí a história da economia, o que a economia trabalha, qual que é o objeto da economia.
Pegando o exemplo do Adam Smith, o pensamento econômico, o que foi o grande diferencial do Adam Smith, do pensamento econômico, foi a sua capacidade de questionar o status quo, o momento, a sociedade onde ele vivia. Ele não questionou só de questionar, ele questionou embasado em números, em dados, em informações. O pensamento econômico, ele tem o seu lado filosófico, e isso é muito importante, reflexões sobre se o modelo que nós estamos vivendo é bom, a sociedade, a pobreza, o que nós vamos fazer com os nossos idosos, uma reflexão realmente filosófica, importante ser avaliada. Há o pensamento econômico mais matemático, baseados em modelos, em números, no passado, em séries temporais, em tendências, em padrões. Porém, todos os dois trabalham, como a Adam Smith trabalhou, com o pensamento lógico. Tem que ter uma lógica, tem que ser um pensamento lógico racional. Eu não posso trabalhar com achismos. Então a economia trabalha com pensamento lógico. Por isso, é muito importante para o pensamento econômico dados e informações que possam embasar o argumento. Por exemplo, tivemos agora uma alta da carne. Por que essa alta da carne? Será que alguém lá aumentou o preço? Não. Vamos buscar? A carne aumenta? Aumenta. No período final do ano, normal aumentar. Por quê? Há mais procura de carne. E a produção não aumenta tanto, muitas das vezes. Muito bem. Mas esse aumento foi muito além. O padrão do aumento foi muito maior. Então, vou ver o padrão, vi que subiu muito a carne. Por quê? Porque o Brasil começa a exportar para a China e a China paga muito melhor do que nós pagamos aqui o preço da carne. Ela paga em dólar. Opa, tem uma explicação. Se tem uma explicação, eu tenho como atuar. Então, como governo, por exemplo, eu posso dificultar a exportação da carne para que ver se o mercado interno é mais abastecido, estimular a maior produção de carne para que haja mais produção. Porém, se eu não acho o cerne do problema, se eu não vou no pensamento lógico, eu tomo decisões precipitadas ou argumentos precipitados. Então, é muito importante no pensamento econômico a avaliação dos números, do raciocínio lógico, do pensamento crítico, de perguntar e de questionar por quê. Estou aqui do meu lado, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que baseia-se nisso, é o Freakonomics, ok? Para vocês aqui, ó, certo? O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta, que é um livro dos economistas Levitt e Dubner. E eles fazem nesse livro, realmente faz com que a gente possa questionar e pensar se aquilo que nós achamos é senso comum, nós vamos no senso comum, ou tem embasamento matemático, estatístico, lógico. Nesse livro, por exemplo, ele traz um dado muito interessante, claro que é um dado americano, sobre, por exemplo, se você fosse deixar o seu filho brincar na casa de um coleguinha, você deixaria ele na casa de um coleguinha que tem piscina ou na casa do coleguinha onde o pai possui uma arma na gaveta do quarto? Ora, nosso instinto leva a pensar que eu prefiro que meu filho brinque na casa de um coleguinha onde tem piscina e não onde tem uma arma, porque é muito perigoso. E ele vai avaliar que o risco de uma criança morrer afogada na casa do coleguinha é milhões de vezes maiores do que o risco dela acidentalmente, numa brincadeira ou num desleixo do pai deixar a arma à exposição, levar um tiro e morrer. Então, esse pensamento crítico tem que ser feito, e nós, como administradores, estudando economia ou qualquer outra ciência, não podemos aceitar os argumentos de forma simples. Tem que questionar por quê. Você tem dados, tem evidências, tem lógica, isso que você está falando, para que eu possa realmente tomar uma decisão assertiva. Então, o pensamento econômico, ele vai muito nessa linha. Okay? Então, fechando aqui nossa videoaula, tudo que nós falamos aqui, uma grande introdução à economia. Falaremos mais em sala de aula, trabalharemos mais em sala de aula com algumas atividades de exercício. E eu quero deixar uma pergunta para você que vai estar no nosso fórum e que eu quero discutir com vocês em sala de aula. Diante de tudo que nós falamos, qual a importância do administrador estudar conceitos de economia para exercer a sua profissão? Quero que você me responda isso em sala de aula, tá bom? Chegamos ao fim da nossa videoaula. Muito obrigado por acessar essa nossa videoaula de disciplina Fundamentos da Economia do curso de Administração de FAGOC.
nos vemos em sala de aula. Um grande abraço para você.